Meus irmãos, a segunda passagem com a qual nós vamos trabalhar nessa noite encontra-se em Romanos capítulo 1, Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 1. Embora eu tenha dado no título da palestra aí uma passagem longa que vai do verso 18 até o verso 32, eu fui muito otimista e nós não vamos conseguir lidar com essa passagem toda, nós vamos lidar apenas com os versos 18 a 23, na verdade, por uma questão de tempo mesmo. Então eu, em algum momento, criei que poderia sintetizar toda a passagem nesses 50 minutos, mas não consegui fazê-lo. Então nós vamos lidar com os versos 18 até o verso de número 23. O que eu vou fazer hoje com vocês nessa segunda palestra, de alguma forma resguarda relações com aquilo que o Dr. José Carlos Piacente fez ontem. Ele apresentou algo de apologética pressuposicional, não é? Aquele modelo apologético que nasce através do trabalho de Cornelius Van Til. E o que eu pretendo fazer hoje é mostrar algo da base exegética da apologética pressuposicional. Então, um texto bíblico que tem sido usado para fundamentar este modelo de apologética. Então, Romanos capítulo 1, versos 18 até o verso 23, a palavra do Senhor diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, essa, ao contrário da passagem anterior, não é propriamente uma passagem sobre apologética, mas essa passagem tem sido usada frequentemente como base para esse modelo particular de apologética que é denominado de pressuposicionalismo e que talvez seja o mais identificado com a tradição reformada nos últimos anos. Por que essa passagem, embora não tenha como tema a apologética, é muito usada como base para a apologética? A razão é simples, é que a nossa apologética não se desenvolve em um vácuo teológico. Pelo contrário, ela é uma expressão da nossa teologia. A maneira como nós defendemos a fé deve expressar aquilo que cremos de um modo geral. Aliás, a razão pela qual, na primeira metade do século XX, Cornelius Van Til propôs esse novo modelo de apologética foi exatamente o seu entendimento de que havia uma certa inconsistência entre a teologia reformada e a prática apologética dos reformados no seu período. Então ele entendeu que os reformados não poderiam, por causa da sua teologia, continuar fazendo apologética da maneira como faziam naquela ocasião, que Van Til considerava bastante racionalista. Aliás, se você pega o primeiro capítulo do livro Apologética Cristã, de Cornelius Van Til,
você vai perceber que todo o primeiro capítulo trata da enciclopédia teológica. O objetivo é exatamente localizar a apologética como um desdobramento da nossa teologia. Existem certamente vários campos do estudo teológico que são fundamentais para a apologética, mas um dos mais importantes é a antropologia. Muito da maneira como nós compreendemos o desafio da apologética é determinado pela concepção de homem que nós sustentamos. E nesse particular, algo definidor é a nossa compreensão da atual condição humana. Então, aquilo que você disser a respeito sobre o homem, e de maneira mais específica sobre a sua atual condição, é determinante pela maneira como você faz apologética. De modo específico, essa é a razão pela qual Romanos capítulo 1 tem sido importante na apologética pressuposicional. Essa passagem que nós temos diante de nós, ela apresenta uma visão da condição humana que implica uma convicção que é nuclear na apologética pressuposicionalista. Qual é essa convicção? A de que o pensamento humano é fundamentalmente dependente de pressupostos religiosos. E, portanto, são esses pressupostos religiosos que devem ser evidenciados, questionados e contrapostos no embate apologético. Então, esse é o núcleo, de alguma forma, da apologética pressuposicional. A crença de que o pensamento humano está fundamentado em pressupostos de natureza religiosa. E, portanto, o alvo da apologética é evidenciar, questionar e contrapor esses pressupostos. O que eu vou fazer nessa palestra com vocês? Eu pretendo fazer uma rápida exposição dessa passagem da carta de Paulo aos Romanos, mostrando como esta passagem implica essa convicção que eu acabei de mencionar. Então vamos começar aqui com alguns elementos contextuais a respeito da carta de Paulo aos Romanos. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que se situava, obviamente, na cidade de Roma. E como todas as cartas, esta carta tem uma natureza bastante pessoal. Quando você vai para o final da carta, por exemplo, você percebe que ela trata de alguns problemas bem práticos que estavam acontecendo na vida da igreja. Você percebe que Paulo expressa, logo no início da carta, o seu desejo de estar com os romanos pessoalmente, de compartilhar o evangelho com eles. Mas ao final da carta, você percebe que Paulo também expressa o seu desejo de ser enviado com o auxílio dos romanos para anunciar o evangelho para aquelas pessoas que estavam nas regiões limite do mundo conhecido da época. Então, existe esse tom bem pessoal na carta aos romanos. Mas, na verdade, a carta acaba se destacando por sua longa sessão doutrinária, que começa aí no capítulo 1, verso 18, e vai até o final do capítulo 11, que tem como tema central o projeto de redenção de Deus. Não à toa, essa carta tem sido historicamente chamada por alguns estudiosos de o quinto evangelho, ou então de o evangelho do apóstolo Paulo. Exatamente porque essa longa sessão doutrinária da carta, que vai do capítulo 1 até o 11, tem como tema central o Evangelho. Quanto à estrutura da carta, boa parte dos estudiosos entende que Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, os dois versos que antecedem a nossa passagem, apresentam uma espécie de síntese do argumento que vai ser desenvolvido ao longo de toda a carta. O que diz esses dois versos? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Em resumo, o argumento é o de que o Evangelho, a notícia a respeito de Jesus Cristo e de sua obra, é a revelação da justiça de Deus. E justiça aqui no sentido daquilo que Deus fez para que os homens pudessem ser considerados justos. Mas alguém poderia perguntar: por que alguém necessita da justiça revelada no Evangelho? Qual é a razão pela qual alguém deveria buscar ou deveria se apropriar da justiça revelada no Evangelho? Então, Paulo se antecipa e começa o argumento dessa grande sessão com uma sessão menor na qual ele apresenta uma descrição da atual condição humana, exatamente para responder ou antecipar a resposta a essa pergunta. Essa sessão menor vai aí do verso 18 do capítulo 1 até o verso de número 20 do capítulo 3 e apresenta os dois objetos da justiça revelada no Evangelho na ordem inversa na qual eles são apresentados no verso 16. Então, lá no verso 16, ou 16 e 17, Paulo diz que o Evangelho é a salvação de Deus para o judeu e depois para o grego, ou para o judeu e também para o grego. E agora na sessão, Paulo vai inverter apenas a ordem e vai tratar primeiro dos gentios para depois tratar dos judeus. Então, nessa passagem que nós lemos e que vai servir de base para a nossa reflexão hoje, Paulo está apresentando a condição atual dos gentios, a condição atual daqueles que não têm a revelação especial, daqueles que não eram contemplados pela antiga aliança, mas agora estão sendo contemplados pela nova aliança. E eu gostaria que você me acompanhasse verificando o que é que o apóstolo Paulo ensina a respeito da condição atual do ser humano. A primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui é que na atual condição o homem está debaixo da ira de Deus. Essa é a primeira afirmação que Paulo faz, é uma afirmação impopular, que está aí no verso 18, de que a ira de Deus se revela do céu. Paulo está se referindo aqui a uma segunda revelação. Ele havia se referido à primeira revelação, no verso número 17, que é a revelação da justiça de Deus no Evangelho. E agora ele fala, por que as pessoas precisam da justiça revelada no Evangelho? Porque existe uma segunda revelação. Qual é essa segunda revelação? A revelação da ira de Deus. O que Paulo tem em mente aqui, ao mencionar a ira de Deus, é a condição religiosa do homem. E eu estou usando aqui a expressão religiosa no seu sentido mais radical de relação com Deus, relação mais fundamental que o homem está envolvido, que é a relação com o seu Criador. E a afirmação básica de Paulo aqui é que na atual condição o homem se encontra em uma situação religiosa desfavorável. O homem não desfruta do favor de Deus, ele não desfruta da amizade de Deus, mas ele experimenta a inimizade do Senhor, ele experimenta a sua indignação. Então essa é a primeira afirmação básica. Na atual condição, o homem está debaixo da ira de Deus. A segunda coisa que Paulo afirma, ainda no verso de número 18, é que na atual condição o homem se encontra na prática do pecado. Essa é a segunda afirmação clara. O texto diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Alguns estudiosos procuram distinguir o sentido dessas duas palavras, impiedade e perversão. Há inclusive alguns que procuram relacionar as duas palavras respectivamente
com o descumprimento das 2 tábuas da lei de Moisés. Você encontra alguns comentaristas que fazem esta relação. Mas, na minha opinião, o mais provável é que essas 2 palavras estejam sendo utilizadas pelo apóstolo Paulo aqui de modo genérico, com o significado de maldade. O que Paulo tem em mente aqui é a condição moral do homem. Então lembra, Paulo começa com a condição religiosa do homem. Ele é inimigo de Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. E aí Paulo se move então para a condição moral do homem. E o que ele afirma é que as escolhas humanas são o resultado da sua condição religiosa. Além de ser inimigo de Deus, o homem é moralmente mau. E é por isso que ele precisa da justiça revelada no Evangelho. Primeiro, porque ele está debaixo da lei de Deus, da ira de Deus. E segundo, porque ele está numa condição moral degradada. Ainda uma terceira lição sobre a condição atual do homem, que pode ser extraída aí do verso de número 18. E nós vamos nos alongar um pouco mais na explicação dessa terceira condição humana, apresentada pelo apóstolo Paulo aqui, porque ela é aquela que mais nos interessa nessa noite para os nossos propósitos, que é mostrar como é que esta passagem fundamenta este modelo pressuposicional de apologética. Então, qual é a terceira verdade que Paulo ensina aqui? A primeira é a verdade de que o homem está debaixo da ira de Deus. A segunda é que na atual condição o homem se encontra na prática do pecado. E a terceira é de que na atual condição o homem é intelectualmente rebelde. Considere aí a conclusão do verso de número 18. Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra-chave aqui é a palavra detém, cujo significado é suprimir, refrear, sufocar, impedir, bloquear, agir no sentido de acabar com. Então, esse é o significado da palavra deter. É provável que alguma versão da Bíblia que você esteja usando traga algum desses sinônimos que eu acabei de mencionar. O uso dessa palavra pelo apóstolo Paulo aqui é extremamente significativo, porque ele aponta para a necessidade de uma alteração na maneira como geralmente nós cristãos moderno-contemporâneos concebemos a condição intelectual do incrédulo, que é a questão que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Então, Paulo começa com a condição espiritual, passa pela condição moral e chega então à condição intelectual do ser humano na atualidade. Nós temos a tendência de imaginar que o principal problema do incrédulo em termos intelectuais é a ignorância. Ou seja, o problema do incrédulo é que o incrédulo não conhece a Deus. Mas ao usar essa palavra, Paulo nos mostra que no seu entendimento, o problema principal do incrédulo em termos intelectuais não é ignorância. O problema é rebeldia. A passagem não descreve o incrédulo como alguém que desconhece a verdade, mas ela descreve o incrédulo como alguém que conhece a verdade, mas está numa batalha contra a verdade que conhece, tentando sufocar esta verdade que é conhecida por ele, para impedir que ela venha tomar conta da sua existência. Obviamente, essa afirmação que pode soar estranha a alguns de nós, a afirmação de que o incrédulo conhece a Deus, poderia soar estranha também para os primeiros leitores do apóstolo Paulo. Então,
Paulo vai gastar os próximos versículos desta passagem para explicar essa afirmação que ele acaba de fazer. E a explicação do apóstolo Paulo acontece por meio de 4 informações principais. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos olhar para os próximos versos da passagem, do verso 19 até o verso de número 23, para tentar, através da verificação de 4 diferentes informações que o apóstolo Paulo nos dá aqui, entender melhor a explicação que ele oferece a respeito desse conhecimento que o incrédulo possui de Deus. Então, a primeira informação importante que o apóstolo Paulo vai nos dar na sequência da passagem é a informação de que existe conhecimento de Deus disponível a todas as pessoas. Essa é a primeira afirmação que está aí no verso de número 19. Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que Paulo está ensinando para a gente aqui, irmãos? Que há um movimento de Deus na direção das pessoas de um modo geral, visando tornar-se conhecido por essas pessoas. Deus está se movimentando na direção dos homens com o objetivo de que os homens venham a conhecer a Deus. E essa informação é importante por 2 razões, pelo menos. Primeiro, porque ela mostra que o sujeito por excelência do conhecimento, ou o sujeito do conhecimento por excelência, de acordo com a epistemologia cristã, ou a teoria do conhecimento cristã, não é o homem, mas é Deus. Presta atenção. Numa epistemologia cristã, conhecimento não é simplesmente algo que nós obtemos, mas é principalmente algo que nós recebemos, mesmo que seja através da nossa atividade. Não existe conhecimento numa epistemologia cristã que não seja por revelação. Então, a primeira razão pela qual essa informação de Paulo é importante é que ela mostra que Deus é o sujeito por excelência de todo o processo de conhecimento. Por consequência, essa é a segunda razão da importância, rejeitar aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer no restante da passagem a respeito do incrédulo e do seu conhecimento de Deus, por mais que isso seja difícil para nós, não significa simplesmente ignorar eventuais habilidades cognitivas do incrédulo, mas significa ignorar Deus e a sua competência revelacional. Porque Paulo está dizendo que Deus tem um propósito. Qual é esse propósito? Manifestar as verdades a seu respeito à humanidade de um modo geral. Então, a primeira informação importante para entendermos a explicação de Paulo é que existe conhecimento de Deus disponível a todas as pessoas. A segunda informação importante é a de que esse conhecimento de Deus está disponível na criação. Esta é a segunda informação importante que está aí no verso de número 20. Paulo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Percebam, aqui o apóstolo Paulo faz referência a uma terceira revelação. Ele já tinha falado da revelação da justiça de Deus no Evangelho, lá no verso 17, da revelação da ira de Deus no verso de número 18, e agora ele fala da revelação da verdade que Deus oferece de si por meio da criação. Esse versículo é um verso riquíssimo, que detalha o nosso entendimento do verso anterior e nos ensina pelo menos 3 coisas. Primeiro, esse versículo esclarece qual é o objeto desse conhecimento que está disponível. Paulo chama aqui de os atributos
invisíveis de Deus. O que é que as pessoas conhecem sobre Deus? Paulo diz, atributos invisíveis de Deus. E ele vai enfatizar especificamente 2 atributos que podem ser conhecidos. Quais são eles? O poder de Deus, ou a grandeza de Deus, e a divindade de Deus, que é o que tudo indica, é uma referência à distinção de Deus em relação às suas criaturas. A distinção criatura-criador. Então, esse versículo esclarece qual é o objeto desse conhecimento disponível, oferece sugestões sobre, ou uma sugestão sobre qual é o tipo desse conhecimento disponível. Não parece ser um conhecimento de natureza proposicional exatamente, mas uma espécie de conhecimento experimental, uma espécie de conhecimento vivencial, porque Paulo diz que esse conhecimento é percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí nós temos o terceiro ensino desse versículo, que é qual é o mediador desse conhecimento disponível a todas as pessoas. E a mediação é feita pela criação, pelas obras das mãos de Deus. E aqui, meus irmãos, Paulo não está fazendo outra coisa que não reverberar o ensino do Antigo Testamento. Se você já leu a Bíblia alguma vez e já se deparou com o Salmo de número 19, você se lembra das palavras de Davi? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Se você continuou lendo os Salmos, então você se deparou com o Salmo de número 139, onde você lê: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O que essas passagens do Antigo Testamento nos ensinam? Irmãos, elas nos ensinam que é simplesmente impossível viver no mundo de Deus sem se esbarrar constantemente com Ele. É basicamente isso que o Salmo 19 diz, é basicamente isso que o Salmo 139 diz. E preste atenção, mesmo que eventualmente o homem conseguisse experimentar um tipo de existência que fosse completamente independente das demais obras das mãos de Deus, mesmo que ele conseguisse, sendo ele o que é, criatura, criado à imagem e semelhança de Deus, ele teria que enfrentar a revelação de Deus dentro da sua própria subjetividade. Em Romanos capítulo 2, no capítulo seguinte, lá nos versos 14 a 16, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso e vai descrever ou oferecer as bases para algo que ficou conhecido na tradição reformada como a semente da religião, ou como o senso da divindade, o sensus divinitatis, que é uma expressão que vem de João Calvino, que afirma no primeiro livro da sua obra maior, As Institutas, o seguinte, abre aspas: está fora de discussão que é inerente à mente humana, certamente por instinto natural, algum sentimento da divindade. A fim de que ninguém recorra ao pretexto da ignorância, Deus incutiu em todos uma certa compreensão de sua deidade, da qual, renovando com frequência a memória, instila de tempos em tempos novas gotas,
para que quando todos, sem exceção, entenderem que há um Deus e são sua obra, sejam condenados por seu próprio testemunho, por não o cultuarem e não consagrarem a própria vida à vontade dele. Então a primeira informação que Paulo dá é que existe conhecimento de Deus disponível a todas as pessoas. A segunda informação que o apóstolo Paulo dá é de que esse conhecimento de Deus que está disponível a todas as pessoas é encontrado nas obras das mãos de Deus, é encontrado na criação. A terceira informação importante dada pelo apóstolo Paulo nessa passagem é a de que esse conhecimento de Deus é realmente experimentado, é verdadeiramente experimentado. Veja como é que se inicia o verso de número 21. Paulo diz aí: porquanto, tendo conhecimento de Deus. Essa é outra expressão-chave, porque ela atesta que esse conhecimento de Deus, do qual o apóstolo Paulo fala, não é apenas uma possibilidade para o incrédulo, mas é uma realidade para ele. O que Paulo diz nessa passagem não é simplesmente que o incrédulo poderia vir a conhecer a Deus. O que Paulo diz é que ele o conhece. Vejam, irmãos, a maneira como isso é compreendido pelos estudiosos da apologética pressuposicionalista não é unívoca, ok? Não é unívoca. Os estudiosos se dividem bastante no entendimento, por exemplo, da natureza desse conhecimento, de qual é a diferença entre o conhecimento do incrédulo e do crente. Eles discutem, por exemplo, em que sentido então a Bíblia chama o incrédulo de ignorante. E se você quiser encontrar uma boa tratativa dessas discussões entre os estudiosos pressuposicionalistas, eu recomendo a você que você leia o livro do Dr. John Frame, A Doutrina do Conhecimento de Deus, principalmente o primeiro capítulo, onde o John Frame trabalha com as controvérsias que existem entre os estudiosos a respeito da natureza, do tipo de conhecimento que é experimentado pelo incrédulo. O que me interessa é que, em geral, todos eles concordam que o incrédulo não é um ignorante. O incrédulo desfruta, em algum nível, do conhecimento de Deus. Então essa é a terceira informação. A primeira, existe conhecimento disponível a todas as pessoas. A segunda, esse conhecimento está disponível na criação. A terceira, esse conhecimento não é apenas uma possibilidade, esse conhecimento é verdadeiramente experimentado pelas pessoas. E a quarta e última informação dada pelo apóstolo Paulo nessa passagem é a de que esse conhecimento de Deus é sufocado e substituído na idolatria por razões que ultrapassam a dimensão intelectual. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 20, até o verso 23. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, aqui está o que nós poderíamos chamar de o chão do modelo pressuposicional de apologética. O que esse trecho do apóstolo Paulo nos ensina? Que a dimensão religiosa é a fonte da dimensão intelectual e não o contrário. Deixa eu tentar explicar isso. Geralmente, nós pensamos que o ímpio não crê em Deus porque não conhece a Deus.
Nós imaginamos que ele está apegado à mentira porque ele não conhece a verdade. O que Paulo está dizendo nesta passagem é que o ímpio conhece a Deus. E ele elabora teorias mirabolantes para fugir de Deus, porque não deseja reconhecê-lo como tal. Repare no verso de número 18 um detalhe. Paulo não diz no verso de número 18 que o ímpio detém, sufoca, suprime a verdade pela ignorância. Ele diz que o ímpio suprime, detém, sufoca a verdade pela injustiça. Olha que contraste interessante. O contrário de verdade não é mentira? Mas Paulo não opõe verdade e mentira no verso 18. Ele opõe verdade, algo de natureza epistemológica, com injustiça, algo de natureza moral. O que Paulo está querendo nos ensinar com isso? Que o problema do ímpio não é fundamentalmente intelectual, mas ele é um problema moral e principalmente religioso. Ele suprime a verdade, ele elabora teorias mirabolantes para substituir a verdade, porque ele tem apego à sua autonomia existencial, que teria de ser abandonada se Deus fosse reconhecido. Deixa eu tentar exemplificar isso de maneira um pouco mais prática. Por que vocês acham que o materialismo, a crença de que nós vivemos em um universo impessoal que é mero resultado de matéria e tempo, se estabelece como a explicação majoritária para a origem de todas as coisas no ambiente acadêmico universitário? Qual é a razão pela qual você acha que essa cosmovisão se estabelece? É porque ela é lógica? É porque ela faz sentido? É porque é razoável crer que o universo no qual nós vivemos é meramente resultado de matéria, tempo e impessoalidade? Claro que não. Todos nós pressupomos ou trabalhamos com o pressuposto de que ordem pressupõe pessoalidade. Deixa eu tentar provar isso para você. Eu conheço bem a maioria de vocês aqui. Por isso eu sei que quando você saiu da sua casa, hoje pela manhã, você deixou a sua cama desarrumada. Então, seu cobertor estava caído no chão, a fronha do travesseiro tinha saído de lá, os seus sapatos que você tirou ontem à noite ficaram jogados no seu quarto. Alguns homens deixaram a toalha molhada em cima da cama. Então, veja como eu conheço vocês. A maioria de vocês já está com um sorriso meio esquisito aí nos lábios. Você deixou o seu quarto todo desarrumado. Agora você chega na sua casa à noite e todas as coisas estão exatamente no seu lugar. A fronha está colocada no travesseiro, os sapatos estão na sapateira, o cobertor está dobrado em cima da cama. Qual é a sua conclusão imediata quando você entra no seu quarto? Qual é a conclusão imediata? Falem, por favor. Não. A conclusão imediata é: 2 moléculas de chulé que estavam no meu sapato embaixo da cama, entraram numa relação físico-química, houve uma explosão no meu quarto e todas as coisas caíram exatamente no lugar onde elas deveriam estar. Não é essa a explicação lógica que você oferece para esse fenômeno? A pergunta é: por que essa não é a explicação que você oferece? Porque você trabalha com o princípio de que ordem pressupõe pessoalidade. Se as coisas estão organizadas, se as coisas estão ordenadas,
é porque existe um ser pessoal que ordenou essas coisas. O que eu quero que você entenda é que o que as pessoas fazem com o cosmos é exatamente isso que eu acabei de mencionar a respeito do seu quarto. A pergunta é porque é lógico que o materialismo se estabelece como a visão majoritária no ambiente acadêmico universitário? A resposta é não. A razão pela qual o materialismo se estabelece é porque é útil aos anseios espirituais do homem decaído. Se não há nenhum Deus para além de nós, então quem é Deus? Nós tomamos conta do nosso próprio nariz. Então, na condição atual, o homem é intelectualmente rebelde. O que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para nós aqui é que o problema fundamental do incrédulo não é um problema de natureza intelectual, é um problema de natureza moral e fundamentalmente espiritual. Por quê? Porque há conhecimento de Deus disponível para todas as pessoas, acessível a todas elas na criação e gravado no coração de cada uma delas. Mas elas preferem viver sufocando o conhecimento que possuem, construindo os seus próprios deuses para manter a sua autonomia. Por isso, como afirma William Edgard em um livro que eu recomendo bastante, publicado pela editora Refúgio em português, chamado Razões do Coração, abre aspas, quando nós tentamos argumentar em favor da fé cristã com os incrédulos, nós não estamos falando com aqueles a quem a existência de Deus seja estranha ou exótica. Quando nos aproximamos das pessoas com as reivindicações da verdade, estamos apelando para aquilo que elas conhecem, mas insistem em negar. Estamos pedindo que elas sejam como o filho pródigo e venham ao bom senso e retornem para casa. Quais são as implicações disso para a nossa prática apologética? Eu diria, várias, ok? Poderia passar aqui talvez metade da noite apresentando o quanto essa concepção a respeito da atual condição humana deve impactar a nossa atividade apologética. Mas como bom presbiteriano, eu vou apontar 3 e me deter naquelas que importam para o entendimento da questão que me interessa hoje, que é como esta passagem fundamenta o modelo pressuposicional de apologética. Então, 3 implicações para nós encerrarmos o nosso tempo de conversa hoje. Se essa é a atual condição humana, a primeira implicação é que o alvo da apologética cristã não deve ser o mero convencimento intelectual, mas a persuasão do coração. Se esse é o estado do homem, e o problema dele não é fundamentalmente racional, então o alvo da apologética cristã não deve ser o mero convencimento do intelecto, mas a persuasão do coração. O que eu estou dizendo, irmãos, o que eu quero dizer é que o apologeta cristão não deve ser alguém interessado apenas em ganhar discussões, mas o apologeta cristão deve ser alguém interessado em ganhar pessoas, ainda que para isso seja preciso perder algumas discussões. Esse é o alvo da apologética cristã. Não é apenas convencer intelectos, é ganhar corações. E o apologeta cristão deve se lembrar que pessoas não são cérebros no palito, para usar aqui a expressão de James Smith,
naquele livro Você é Aquilo que Ama. Seres humanos são seres complexos que concentram no coração uma diversidade de experiências da realidade. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que não só de lógica vive uma boa apologética, mas também de relações humanas significativas, economia discursiva, saber a hora de falar, a hora de ficar calado, ornamentação estética. Vocês perceberam a beleza do texto de Calvino que eu li para vocês? Não é só um texto, é quase um poema. E todas as outras coisas que eventualmente possam ser ditas sobre a experiência humana na realidade. Então, essa é a primeira implicação. Se essa é a condição humana, o alvo da apologética cristã não é o mero convencimento intelectual, é a persuasão do coração. A segunda implicação é que, se essa é a atual condição humana, a apologética cristã jamais pode se reduzir ao diálogo. Ela sempre incluirá a antítese. Por que eu estou enfatizando isso? Porque diálogo é a palavra do momento no entendimento do evangelicalismo brasileiro a respeito da nossa relação com a cultura. Mas, frequentemente, a ideia que as pessoas têm de diálogo vem desacompanhada da necessidade de antítese. Se é verdade que nós estamos conversando com alguém que conhece a Deus, mas está tentando sufocar esse conhecimento, em algum momento dessa conversa, o apologeta cristão deverá apontar o auto-engano presente no pensamento não cristão. E para citar William Edgar mais uma vez, se a fé cristã for verdade, diz Edgar, então, por mais coerente que pareça o incrédulo viver sua posição, ele não consegue permanecer nela. Em algum momento ou em algum lugar há uma falha de lógica, uma falha de emoção, ou simplesmente uma ironia de sucesso sem orgulho. E ele termina dizendo: o trabalho do apologeta é descobrir a tensão entre a descrença e o conhecimento de Deus que todos possuem. Então, se isso é verdade, a apologética cristã jamais se reduzirá ao diálogo. Ela sempre incluirá a antítese. Por último, se essa é a atual condição humana, além de o alvo da apologética nunca ser o mero convencimento intelectual, mas a persuasão do coração, além dela jamais se reduzir ao diálogo, mas sempre incluir a antítese, a argumentação da apologética cristã deverá ser sempre transcendental. Eu sei, eu estou usando uma palavra difícil. Transcendental significa uma argumentação que se dirige às condições que possibilitam um determinado pensamento. Se você pensar em termos de um edifício, no universo do pensamento como um edifício, existem certas pedras que são sustentadoras. Um raciocínio transcendental é aquele que se dirige das pedras que fazem parte do acabamento do edifício para as pedras que fazem parte do fundamento do edifício. Em outras palavras, se isso é verdade sobre o homem, então a discussão apologética nunca acontece no nível da superfície, mas no nível dos fundamentos. Ou seja, o apologeta cristão deve estar preparado para escavar o pensamento incrédulo até atingir a sua rebeldia para confrontá-lo com ela. E eu termino aqui com as palavras de Cornelius Van Til, em Apologética Cristã, páginas de número 106 e 107. Quando esses assuntos são levados em consideração, torna-se claro para qualquer protestante, ou torna-se claro que, para qualquer protestante, o verdadeiro método com respeito à Escritura e com respeito à existência de Deus
deve ser o método indireto de raciocínio por pressuposição. Requer-se dos protestantes, por causa dos princípios mais básicos de seu sistema, que eles reivindiquem somente a existência do Deus apresentado na Escritura e nenhum outro. Mas a existência deste Deus não pode ser provada por qualquer método que não seja o método indireto de pressuposição. Nenhuma prova em favor desse Deus e da verdade de sua revelação na Escritura pode ser oferecida por meio de um apelo a qualquer aspecto da experiência humana que já não tenha recebido sua luz deste Deus, cuja existência e cuja revelação se pretende provar. Não é possível provar a utilidade da luz do sol para a visão, voltando-se para a escuridão de uma caverna. A escuridão da caverna deve ser rompida com a entrada dos raios de sol. Quando a caverna está então iluminada, cada objeto ali presente prova a existência e caráter do sol ao receber sua luz e a inteligibilidade proveniente dela. Qual deve ser o objetivo, portanto, de um apologeta cristão? Desconstruir o raciocínio do pensamento anticristão. Trazer à tona os pressupostos que o sustentam e confrontar a rebeldia fundamental que o dá origem.